Jesus, ele é o centro de toda a Escritura. Em Gênesis, ele é aquele por quem todas as coisas foram criadas. Em Êxodo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo de noite e a nuvem de glória de dia. Em Deuteronômio, ele é o nosso advogado junto do Pai. Em Josué, ele é o Senhor dos exércitos. Em Juízes, ele é o justo juiz. Em Rute, ele é o redentor que vive. Em 1 Samuel, ele é aquele que levanta, mas também é aquele que abate. Em 2 Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 1 Reis, é aquele que dá tempo para que se arrependam. Em 2 Reis, ele é aquele que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Em 1 Crônicas, ele é aquele que perdoa a iniquidade do seu povo. Em 2 Crônicas, ele é o leão da tribo de Judá. Em Esdras, ele é quem o zelo da casa do Senhor o consome. Em Neemias, ele é refúgio e fortaleza, seguro bem presente na hora da angústia. Em Esther, ele é o Deus invisível mais real. Em Jó, ele é aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Em Salmos, ele é aquele que habita no meio dos louvores do seu povo. Em Provérbios, ele é o maravilhoso conselheiro. Em Eclesiastes, ele é a nossa vida completa. Em Cantares, o amado da minha alma. Em Isaías, o Messias rejeitado pelo seu povo. Em Jeremias, ele é o oleiro que molda o vaso. Em Lamentações, ele é aquele que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Em Ezequiel, ele é o renovo. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido que amou a sua igreja e se entregou por ela. Em Joel, ele é o que batiza no Espírito Santo. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é aquele de que não se zomba, aquilo que se planta se colhe. Em Jonas, ele é aquele cujo coração quebrantado ele não resiste. Em Miqueias, ele é o Messias prometido. Em Naum, o Deus vingador. Em Abacuque, o entronizado acima de todas as nações. Em Sofonias, ele é o Deus zeloso. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, o rei justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos reis. Em Marcos, o servo obediente até a morte e morte de cruz. Em Lucas, é o varão perfeito em tudo tentado, mas sem pecado. Em João, ele é o Deus encarnado. Em Atos, a pedra fundamental na qual a igreja está edificada. Em Romanos, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em 1 Coríntios, o Deus de ordem e decência. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o fim da lei. Em Efésios, ele é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, é o que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em Colossenses, ele é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que vem sem demora como ladrão. Em 2 Tessalonicenses, o Senhor que é vindo com seus milhares de anjos. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo, ele é o galardoador daqueles que o buscam. Em Tito, o nosso exemplo. Em Filemão, ele é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Em Hebreus, o mediador de uma nova aliança. Em Tiago, o nosso modelo de boas obras. Em 1 Pedro, a pedra angular. 2 Pedro, ele é a nossa força. Em 1 João, o caminho, a verdade e a vida. Em 2 João, o primogênito entre muitos irmãos. Em 3 João, ele é aquele que retribui a cada um segundo as suas obras. Em Judas, o nosso protetor. Em Apocalipse, é aquele que anda no meio dos 7 castiçais.